Louvado seja Deus. Deus tem ministrado algo poderoso ao meu coração nesta noite, amém? Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo 4, amém? Alguns versículos apenas, amém? Glória a Deus. Verso 13 a seguir, amém? Esther capítulo 4, verso 13 a seguir, amém? Aleluia. Eu não sei se é costume da igreja se colocar em pé para ler a palavra, amém? Por reverência à palavra do Senhor, amém? Todos encontraram, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou, amém? Por favor, podem tomar assento e vamos para a palavra do Senhor nesta noite. A palavra do Senhor nesta noite nos traz aqui a história do rei Assuero, a história do seu governo, a história de que quando ele está mostrando as suas riquezas para todas as províncias, para todos os maiorais, para todos os mais importantes daquele local, como era costume, uma festa para mostrar as suas riquezas, onde a sua primeira esposa, a rainha Vasti, por um momento de vaidade, por um momento de teimosia, desobediência, desobedece às ordens do seu esposo, a estar à disposição de ser apresentada para todas as províncias, aonde ele vai ficar certamente decepcionado, e todos aqueles que estavam ali, certamente que tinham essa intimidade a orientar o rei, o que fazer caso a esposa tivesse essa procedência. E a esposa teve exatamente essa procedência. Porém a preocupação dos demais era o que diriam as demais futuras esposas, futuras princesas, futuras rainhas, agir novamente com uma desobediência sem ter nenhuma punição. Mas o fato é que essa história inicia se dizendo exatamente isso. Mas quando nós olhamos para a vida de Radassa, mais propriamente a dizer Esther, nós vamos entender que Deus ele começa a trabalhar na vida desta jovem, esta jovem judia, criada boa parte do seu tempo pelo seu tio Mardoqueu. Há alguns historiadores que dizem que ele era primo, outros dizem que ele era tio. E vamos entender então que ela era órfã de pai e mãe, estava ali sendo abençoada por um membro de sua família, a cuidá-la como pai. No momento em que há uma desobediência na realeza, Deus ele vai usar ali a pequenina Radassa, no meio de uma situação a ser uma futura candidata a uma futura rainha, a ser uma futura esposa de Assuero. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos entender que ao princípio ela era apenas uma das candidatas, uma bela virgem, candidata a um trono, candidata a assumir um reino, a assumir um esposo, a assumir um trono, a assumir aquele lugar. Entendemos então que ela vai entrar na competição, onde os servos do rei vai à procura de moças belas virgens, para que se coloque à disposição de algo que agradasse o rei. E a Bíblia vai dizer que Radassa, sendo uma das candidatas, por onde ela passava, todos achavam graça em sua vida. Eu creio que era beleza, mas eu creio que era a presença do Senhor também em sua vida. E a Bíblia vai dizer que o costume era ficar 6 meses em tratamento com as especiarias do reino e 6 meses com mirra, para no momento oportuno se encontrar com o rei homem, rei Assuero. Era um tratamento, era uma separação, era uma condição imposta para que fosse necessária uma purificação para se encontrar com o rei homem. E a Bíblia vai dizer que ao 3º dia, Esther
Hadassa, ainda com seu nome Hadassa, passou a se chamar Esther, porque foi vestida de roupagem real. Porque o rei amou Esther mais do que todas as outras. O rei achou graça em Hadassa, o rei a escolheu como esposa. E nós entendemos que aparentemente seria uma história de uma sucessão de uma esposa, uma substituição de uma rainha, uma sucessão de uma rainha. Mas não era só para isso. E a Bíblia vai nos dizer também que o seu tio Mardoqueu, ou o seu primo, tinha uma função também importante dentro do palácio. E ele, no momento oportuno, houve-se também de alguns servos do rei uma conspiração de morte contra o rei Assuero. E ele age rapidamente a informar o rei esta conspiração. Só que de nada ele foi honrado até então. O rei agradeceu, o rei teve este livramento de morte, o rei agiu como era necessário, mas o rei não honrou a Mardoqueu no primeiro momento. E quando olhamos para a situação ainda de todo este povo, especificamente dos judeus, estavam ali certamente no governo de uma futura rainha judia, onde era ocultado que ela era judia e que ela era ainda também parente de Mardoqueu. Amã, um homem segundo a confiança do rei Assuero, um homem de muita relevância, um homem muito importante, que cresceu em seu coração uma soberba tamanha que tudo quanto tinha não era suficiente. Tudo quanto tinha para ele queria mais. E ele ficou irritado porque Mardoqueu não se curvava a ele. Ele gostaria que todos que fossem abaixo dele prestassem essa reverência. Mardoqueu não prestava essa reverência. Mardoqueu simplesmente ficava posicionado ao seu Deus, ficava em adoração ao seu Deus, separado pelo seu Deus. A partir dessa situação, Amã cria um decreto e persuade o rei Assuero a criar um decreto com até mesmo um compromisso de selar com o seu anel, que era este costume, um compromisso de um decreto irrevogável pelo rei, onde se selava com o seu próprio anel. E qual era o decreto? Um extermínio de todos os judeus, por conta que Mardoqueu também era judeu, e por conta que ele estava querendo punir esta nação, querendo punir a Mardoqueu. A rainha Hadassa, a rainha Esther, que estava pensando em seu pensamento ali humano, que ela estava simplesmente ali ocupando um lugar onde o Senhor permitiu que todos achassem graça a ela, o seu rei, a amasse mais do que todas as outras, a sua beleza, o algo especial nela chamasse a atenção, mas ela começou a entender que o Senhor a incumbiu de algo grandioso. E eu quero dizer para você, o Senhor Deus nos age com honra. Ele nos chama, nos separa, nos capacita, nos limpa, nos purifica, nos coloca com vestes reais, mas Ele quer que nós venhamos a fazer segundo a sua vontade, e Ele não imputa de nós aquilo que nós iremos passar, e Ele não imputou o compromisso e o sacrifício dado à incumbência a esta jovem. A esta jovem foi dado algo tremendo de um compromisso, dela simplesmente ir se encontrar com o seu marido, ainda que sendo esposa, não era um costume legal, não poderia adentrar ao quarto, aos átrios do rei, sem ser chamada, e fazia 30 dias que ele não a chamava, e havia uma punição para aqueles que desobedecessem essa regra, essa restrição, uma punição de morte. Quando Mardoqueu está ali fazendo tudo o que era contra a lei, se vestindo de saco, se colocando ao chão em adoração, em silício, em sacrifício, em clamor a Deus, para pedir a misericórdia que o Senhor não permitisse esse extermínio de toda a nação. Então Mardoqueu pede que os servos do rei informem a rainha Hadassa, a rainha Esther, do que está acontecendo. Ela até manda roupas para ele se vestir, mas ele não se veste. Ela até dá ordem para que ele pare com esta atitude, porque não era permitido, segundo a lei do governo, a rei Assuero, daquele que estava governando naquele momento. E a Bíblia vai dizer que
chega até ela a informação do que está acontecendo, o porquê que ele está se vestindo dessa maneira, o porquê que ele está ali em sacrifício. Só que quando chega até a ela, não chega simplesmente assim algo como se fosse alguém nos contando uma simples informação. Chega para ela dizendo: olha, rainha Esther, rainha Radassa, você é minha prima, minha sobrinha, criada por mim até agora na ausência dos seus pais. Mas o fato é que foi para isso que o Senhor te colocara neste momento, neste tempo, a reinar neste lugar. E se você não quiser cumprir aquilo que o Senhor te incumbiu a fazer, certamente socorro de outra parte o Senhor Deus trará para os judeus. Mas não pense que escaparás tu e a tua casa, porque você é judia. Ela fica encostada à parede, ela não sabe como agir. No primeiro momento ela quer se deter, no primeiro momento ela quer recuar, no primeiro momento ela está, parece que despreparada. Mas havia um preparo de um ano, havia um preparo de uma separação, de uma purificação, havia um preparo que o Senhor Deus já havia separado e preparado ainda na sua vida intrauterina para algo grandioso. Mas como o Senhor não imputa de nós aquilo que nós vamos passar, o Senhor ele diz para nós: eu vou te separar, eu te escolhi desde o ventre, eu vou te colocar numa situação onde eu te honrarei, mas onde eu conto contigo para um algo grandioso, a dar livramento, a resgatar vidas, a salvar nações. E não é simplesmente para o seu conforto, para uma honra casual, é para algo em recrutamento do céu. E para você que ainda não entendeu qual é o seu chamado, qual é o que Deus tem com você, a intimidade daquilo que Ele te recrutou, qual o teu recrutamento, o Senhor diz para você nesta noite: nós somos chamados como príncipes e princesas, sacerdócio real, povo adquirido, comprado, com o sangue do Senhor vertido, não comprado com ouro e prata, um povo sem mancha, sem mácula, sem ruga, irrepreensíveis como astros no mundo. Mas o Senhor não imputará de ti aquilo que Ele vai incumbir sobre as vossas mãos. Tudo que você tiver que passar, passando na presença do Senhor, a vitória virá certamente com êxito. Mas se você sair da presença, então você não terá vitória. A vitória que o Senhor quer que você tenha. E o interessante é que nós passamos o tempo de servir ao Senhor, pastor Rubens, pastora Leia, dizendo assim: Senhor, me usa, Senhor, me usa, Senhor, me usa. Como eu acho lindo Deus usar alguém, me usa. Quando alguém é chamado para um recrutamento deste, para um algo grandioso deste tamanho, onde o Senhor requer sacrifício, requer obediência, requer santidade, requer separação, requer renúncia, requer purificação e requer a coragem. Muitos querem recuar. Muitos certamente na posição desta jovem rainha poderia dizer assim: olha, tão bom o que aconteceu, foi uma honra, fui a mais bonita entre as mulheres, fui a mais amada pelo rei, fui a que o Senhor me fez ter graça e ser a mais privilegiada, e pensou que seria somente isso. Mas o fato é que Amã criou toda essa conspiração, e a situação era gravíssima, porque o rei Assuero governava 127 províncias, e foi ordenado e autorizado que essas 127 províncias recebessem cartas, segundo as suas línguas, segundo povos e nações, com ordens de execução, com ordens de extermínio. E o tempo era corrido, o tempo estava se aproximando. O rei Assuero não sabia que este decreto, que era irrevogável, estava incluso a morte da sua amada esposa. O rei Assuero também não sabia que havia entre ele um homem mau caráter, que não estava contente com aquilo que ele tinha em relevância, mas ele queria mais, até mesmo ao preço de morte, até mesmo ao preço de enforcamento, até mesmo ao preço de um crescimento de forma a matar pessoas. Onde Deus pegou aquela pequenina da casa, que outrora estava ali sem pai, sem mãe, outrora seria talvez, se não fosse escolhida, somente uma diversão do rei entre as demais que estavam ali como candidatas, mas o Senhor colocou
colocou a coroa na cabeça de Hadassah, a fez rainha ali daquele local, daquela província, daquelas províncias, e algo grandioso Deus requereria dela. Eu não sei há quanto tempo você serve ao Senhor, eu não sei qual é a sua intimidade com o Senhor, eu não sei ainda como você busca o Senhor para que o Senhor te use, eu não sei ainda qual a guerra você passa na sua casa, no seu lar, eu não sei ainda quantas almas você já ganhou para o Senhor, eu não sei também quantas vidas você resgatou da morte, por sacrifício e obediência, a se santificar, a jejuar e a orar, e ir para o campo de batalha, resgatar vidas. Eu não sei qual foi o tamanho da obra que o Senhor colocou em tuas mãos, a incumbência, mas eu digo para você nesta noite, que o Senhor quer te usar nas suas províncias, o Senhor quer te usar dentro da sua própria casa, o Senhor te colocou ali como realeza, como rainha, como príncipes e princesas, sacerdócio real, e algo grandioso está sob as vossas mãos. Só que para isso é necessário coragem e determinação em fazer a vontade do Senhor. E eu quero dizer para você que todos os dias nós estamos vencendo a vontade maligna, porque a vontade maligna é de matar a nossa própria família, a vontade maligna é de te matar, a vontade maligna é de matar toda a humanidade, e todos os dias nós estamos em guerra, estamos em campo de batalha inseridos. Ainda que você talvez não teve essa experiência, talvez não entendeu, talvez Deus fala contigo e você não está tendo discernimento do que Ele realmente está querendo. Mas o fato é que quando a palavra de Deus vem através da boca de Mardoqueu a informar a Hadassah que se eles perecerem, era para ela se entender que ela também pereceria. E Deus nesta noite te faz a entender que se caso alguma coisa aconteça com a nossa casa, é a nós que vai tocar, é em nós que vai doer, é a nós que vamos chorar, é nós que vamos sofrer. E Deus nesta noite está dizendo para você, aleluia, soldados de guerra, batalha está travada na terra, não é para você retroceder, não é para você recuar, é cada dia um dia de batalha, ou a sua casa é campo de batalha. Aleluia. E às vezes nós olhamos e vemos que uma coisinha de nada, aonde se trata por brecha, pode não ter um péssimo resultado, mas a brecha, ela começa pequenininha, todos os dias, até ela se formar uma grande abertura, em acesso à sua casa, em acesso à destruição da parte do inimigo. Mas Deus nesta noite está dizendo para você, Ele te incumbiu para algo grandioso, para a libertação de vidas, para a salvação de almas e para a ressurreição de vidas, e para que a vontade maligna seja destituída, destruída. Hadassah convoca imediatamente um jejum de 3 dias e 3 noites para as suas moças e para toda a nação dos judeus. Eles imediatamente obedecem a sua ordem, começam a jejuar e a orar. E o jejum e oração o Senhor ouve, principalmente se há santidade daquele que está jejuando, se há obediência daquele que está orando, se há aliança com o Senhor. Então o Senhor se agradará do jejum e o Senhor vai te ouvir e vai dar a vitória. E a vitória veio para toda a nação dos judeus. Eles tiveram um livramento. Hadassah conseguiu adentrar nos átrios do rei, o cetro de ouro foi levantado e ele dizia: pede o que queres, minha rainha, que até a metade do reino eu te daria. Deus nesta noite está dizendo para você, você pode pedir o que quiser para o Senhor, para o Rei dos Reis, que Ele vai te dar tudo quanto você pedir, caso você não retroceda. Aleluia. O rei mudou a história. O rei, através de um jantar convocado por Hadassah para jantar ela e Amã, e o rei, para que a conspiração, para que as máscaras de Amã caíssem e ele fosse desmascarado, o decreto não poderia ser desfeito,
Mas o que poderia, nesta noite, mediante a este tema de campanha, é que as cartas que foram enviadas como sinônimo de morte, as cartas que foram enviadas como sinônimo de autorização de morte, de extermínio, o Senhor permitiu que viessem novas cartas, cartas essas com atitude de defesa, com autoridade de defesa, a cada lugar que qualquer judeu viesse a ser saqueado, viesse a ser ali atacado, eles tinham uma carta dando autorização para eles se defenderem, dando autorização para eles defenderem a sua família. E você tem essa autorização a partir do sangue vertido na cruz do Calvário, a partir da sua obediência, a partir da sua aliança, a partir da sua santificação. Mas o fato é que o que você acha que é pesado, o que você acha que é difícil de entender e de ir até o fim na vontade de Deus, para que você possa receber aquilo que Ele tem para fazer através de você e em você e para os teus, é algo que Deus diz para você nesta noite. Se você não fizer, Deus Ele levanta outro para dar livramento para os teus, por misericórdia. Mas se você não fizer, socorro de outra parte viria, porém, a sua casa pode pagar o preço, porque você foi chamado por coluna na sua casa para fazer, e é para fazer. E para que você entenda ainda, que a ressurreição do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, a partir da morte, a ressurreição foi dada em 3 dias. A ressurreição também de toda a nação dos judeus, pelo jejum, pela oração, veio uma simbologia nos fazer entender que veio uma ressurreição. Antes mesmo da morte ser executada, antes mesmo do plano diabólico acontecer, o livramento do Senhor entrou como resposta em ressurreição. E eu quero dizer para você, que Abraão também, quando subiu no Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque, também Deus não imputou dele esta dor, mas a partir do 3º dia, Abraão avistou o lugar ao alto de longe, e ali o Senhor permitiu uma ressurreição simbólica para Isaque. E sabe por que Deus permitiu? Porque a partir deste feito, a partir dessa obediência de Abraão ter levado o seu filho ao Monte Moriá para ali sacrificá-lo, o Senhor olhou para Abraão e disse: me agradei de ti, não faça mau almoço, não faça nenhum mal, eis aqui o cordeiro, mas eu me agradei de ti, então serão benditas todas as nações da terra, incontáveis como a areia do mar, como o pó da terra, como as estrelas do céu. E você está aqui nesta noite, e eu me encontro nesta noite aqui, e a nossa descendência, a descendência do nosso pai Abraão, o Senhor tem nações incontáveis para colocar nas tuas mãos, como salvação, como resgate, como libertação. E Deus está falando contigo através da palavra. Deus está falando contigo algo que Ele requer de ti, algo que Ele certamente já incumbiu as tuas mãos, mas o que você tem que entender é que Ele não vai imputar aquilo que você tem que passar. O que você tem que entender é que Ele requer este compromisso, e o campo de batalha é exatamente em casa. E quando você sai para o campo de batalha fora da sua casa, o Senhor coloca os anjos guerreiros para guardar a tua casa. Mas você é o próprio soldado de Deus enviado à batalha. Você é o próprio soldado de Deus a batalhar. E não queira achar que o Senhor não vai te usar, porque se você não está entendendo a palavra agora, se você não está entendendo o que Ele já colocou nas tuas mãos até aqui, Ele vai falar com você em sonho, vai te incomodar, vai te despertar de madrugada, vai te colocar numa situação aonde você vai ter que orar e jejuar para que não perca você e a sua casa. E Ele vai mostrar que Ele é contigo. Ele vai mostrar exatamente assim: minha filha, eu te mostro os planos malignos antecipadamente, não para que você tenha medo, mas para que você entenda: eu estou mostrando, filha, filho, antes mesmo que aconteça, por tamanha importância que você tem a mim, estou mostrando que nenhum mal vai acontecer até a tua casa, nem até a tua tenda, nem aos teus. Estou te mostrando porque você é chamado, é escolhido, e isso é dom. Aleluia. Então não queira sair do centro
centro da vontade do Senhor. Quando nós olhamos ainda para o despertamento de Neemias, onde se encontrava numa posição financeira certamente muito boa, num conforto de uma vida cotidiana muito boa, onde o seu irmão Anani chega e conta para ele, quando ele estava trabalhando a servir o rei, a experimentar as bebidas antecipadamente ao rei tomar, para que não fosse envenenado. Ele estava certamente com uma boa remuneração, certamente num conforto de casa, num conforto de um trabalho. Mas quando os seus irmãos chegam, um deles informa: a situação de Jerusalém está em ruínas, totalmente em ruínas. Os que restaram estão desolados, estão até passando fome, os muros estão derribados, as portas queimadas. Neemias, ele não vai voltar a trabalhar como antes. Neemias não vai fazer o que muitos fazem: ouvir o problema do seu irmão ou da sua nação, ou daquele reino onde o Senhor te inseriu para trabalhar. Ele não vai simplesmente voltar à sua vida normal, sem se compadecer da sua nação, sem se compadecer ainda de um chamado. Quero dizer para você que até as tristezas que vêm ao teu coração, até a angústia que vem ao teu coração, que outrora quando nós estávamos no mundo nós pensávamos que era um mau pressentimento, e hoje nós entendemos que faz parte dos dons do Senhor a nos despertar por algo que vai acontecer, para que não aconteça o mal. É neste momento que inicia-se a batalha da oração, o Senhor te fazendo sentir algo, porque algo ruim está para acontecer, e você tem que se posicionar em orar, em guerrear já por este problema. E o que Deus quer de você é exatamente um posicionamento, um direcionamento, um despertamento, como Hadassah, como Neemias, como Abraão, a obedecer o chamado, a obedecer aquilo que lhe foi imputado, aquilo que lhe foi colocado em tuas mãos, e fazer assim, e falar para o Senhor: eu vou fazer, Pai, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque quando nós temos um chamado, é algo que queima o nosso coração, é algo que a chama arde em nosso coração, e nós não somos mais os mesmos. Hoje em dia, qual é a nossa vontade? Entrar no céu, nós e a nossa casa, por misericórdia do Senhor. Mas enquanto estamos em batalha, enquanto estamos na terra, nós estamos em campo de batalha. Então a nossa vontade tem que queimar no coração, a fazer a vontade do Senhor, que nos chamou, que nos enviou e que conta conosco para esta guerra. Neemias não foi mais o mesmo. Neemias orou, jejuou, clamou a misericórdia do Senhor, e confessava o pecado de todo o seu povo, e dizia: meu Pai, eu e a minha casa pecamos contra ti e contra os céus. Perdoa os pecados do meu povo, perdoa os pecados da minha casa, mas envia recursos, me envia, cumpra a tua palavra, cumpra o que o Senhor determinou para esta nação, me envia por misericórdia. E Deus está dizendo para você nesta noite, há algo que talvez você olhe e você pensa assim: não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que você foi chamado para denunciar o pecado de toda a linhagem. Há uma necessidade de denunciar o pecado da sua casa. Há uma necessidade de denunciar as maldições que são hereditárias de toda a linhagem, para que o mal caia por terra, para que o mal caia, para que o mal se quebre, para que a aliança maligna que outrora estava atuando seja dissipada. E até isso é algo grandioso que Deus requer de você. E até isso, essa autoridade, ela é outorgada a você, para você orar. E para você, com a autoridade de Deus, com uma vida pautada no altar, com brechas fechadas, é você orar e pedir que Deus dissipe toda a atitude maligna na vida dos teus, até a tua linhagem, toda a sua linhagem. E quando nós vemos que Deus requer algo grandioso de nós não vamos mais ficar de qualquer maneira, não vamos mais ficar descansados, tranquilos, acomodados em casa. Nós vamos fazer exatamente o que Neemias fez. Neemias pediu recursos e o Senhor enviou recursos. Neemias demonstrou ao seu rei que precisava de ajuda. O seu rei viu o seu estado contristado, perguntou se estava doente, o enviou para Jerusalém, enviou ajuda, enviou recursos financeiros, enviou madeiras, enviou muitas madeiras, porque era necessário Neemias ter casas para entrar. Eu quero dizer para você que cumpre-se na sua vida o chamado de um discípulo, o chamado de uma ovelha, que o Senhor te recrutou para gerar ovelhas, onde a oração
oração final do Senhor Jesus na terra, após ter ressuscitado, antes de ser assunto ao céu, era: Pai, eu não oro por todos que o Senhor já me deu, mas eu oro ainda por todos quantos o Senhor ainda há de me dar. Essa oração, ela vem até a nós, essa oração vem em todos nós. Neemias dizia para o rei: dê ordem ao guarda Asaf, para que me ajude, para que dê madeiras o suficientemente mais, para que eu possa adentrar em algumas casas, e para que eu possa estar em uma casa. Entenda que o Senhor, quando também achou graça em Zaqueu, Ele disse para Zaqueu, quando Zaqueu teve curiosidade sobre Jesus: desce dessa figueira agora, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, é chegado a vós o reino dos céus. Quando Neemias dizia que ele iria construir uma casa para ele mesmo, era mesmo uma situação do Senhor Jesus entrando em casas que estavam cativas, casas que estavam envoltas a cercanias espirituais, casas que estavam envoltas a condição pecaminosa, que Deus te usa para libertação, que Deus te usa para resgate, que Deus te envia para a batalha. Aleluia. Neemias foi. Neemias edificou a sua casa, edificou as portas, edificou os muros. Neemias começou pelas portas, porta do vale, porta do monturo. Neemias começou a andar pelo vale, pela porta do monturo. Neemias foi edificando algumas portas com ferrolho, outras com fechaduras. Neemias estava numa grande obra. Neemias estava edificando as portas do peixe, a porta, aleluia, da fonte. Para que você entenda, essas portas são portas de acesso ao Senhor, são portas de acesso aos céus. Outrora, aleluia, o Éden estava cerrado, porque houve uma condição pecaminosa, a condição pecaminosa de Adão. Estávamos aqui destituídos da glória do Senhor, porque éramos da condição pecaminosa adâmica. E através de Neemias, através de Jesus, através do acesso ao Pai, o Éden foi aberto, através do jardim, onde o guarda Asaf ajudou Neemias para ir edificar Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, adornada, que nós certamente iremos adentrar. Haverá, igreja amada, um casamento, haverá a noite nupcial, haverá a consumação do casamento, haverá esta cidade linda, edificada, adornada, aleluia, uma linda cidade a nos encontrar. Nós somos a igreja, nós somos a esposa, nós somos o exército, nós somos os soldados. Então eu quero dizer para você, se você pensa que Deus não te usou até agora, eu não sei, não conheço a sua vida. Se você pensa ainda que o que você está buscando em Deus não aconteceu ainda, e no seu lar, e na sua casa, e em volta aos teus, e a palavra do Senhor que tem que ser pregada, e a autoridade que Ele colocou em você para ir e repreender o mal, e libertar vidas. Todas essas pessoas, Hadassah, Neemias, Abraão, trouxe multidões, trouxe livramento para a grande multidão. E o Senhor nesta noite diz para você: foi essa aliança que você fez com o Senhor? Foi isso que você prometeu para o Senhor? É isso que você tem buscado do Senhor para você e para a sua casa? Talvez você não entendeu ainda, mas Deus nesta noite está agindo com um grande despertamento para dizer para você: o sobrenatural está aqui, ó. Basta você orar,